Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. No Alesp em Pauta de hoje, vamos falar sobre agricultura familiar. Segundo o Censo Agro IBGE de 2017, 64% dos estabelecimentos agrícolas do estado de São Paulo são provenientes da agricultura familiar. A agricultura familiar concentra a produção de hortifruti e leite, com maior concentração no Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Pontal do Paranapanema. Esse setor produz a maior parte dos alimentos que chegam à mesa de nós consumidores. Em São Paulo, temos o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, o PIPAS, onde o governo compra alimentos produzidos em assentamentos gerenciados pela Fundação Instituto de Terras, ampliando os canais para que a agricultura familiar possa vender a sua produção, além de atender o comércio local. Para aprofundarmos sobre o assunto, recebemos Luca Pérez, dirigente da cooperativa Terra e Liberdade. Luca, obrigada pela sua participação no programa. Eu que agradeço, Priscila, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu já começo perguntando para você o que é a agricultura familiar. Bom, a agricultura familiar é um tipo de modo de produção onde os camponeses têm autonomia, eles são proprietários, donos da terra, dos meios de produção, e também da força de trabalho, né? Então você não produz para um terceiro, para um proprietário que vai contratar a sua força de trabalho. Pode ter uma pequena parcela de força de trabalho contratada para suprir, mas a maior parte vem da família, que é ou a dona da terra, do lote, ou assentado, né, que tem a concessão de uso, ou quilombola, enfim, várias formas jurídicas, mas tem uma relação ali umbilical com a terra, né? As pessoas geralmente cresceram nessas terras, né? Tem uma relação de afeto, não só de enxergar como um recurso, como um ativo econômico, né? É um território, né? Elas constroem, ao produzir alimentos, elas produzem também o território, né? A biodiversidade, as diferentes culturas, podem enriquecer a biodiversidade do território. Então é um modo de produção onde a terra, o ser humano, estão ali em maior convivência, por necessidade mesmo, né? Porque a família vai continuar lá, né? Os filhos vão continuar lá muitas vezes, e a força de trabalho é comunitária, familiar. Luca, como que a gente pode explicar que é exercida a agricultura familiar? E aí nessa pergunta, nesse contexto, já queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da cooperativa. Tá. Acho que é importante a gente falar que no Brasil, né, e na América Latina como um todo, a nossa história, né, de produção de alimentos para exportação, produção de commodities para exportação, né, historicamente cana, café, e hoje continua, né, a gente é um país agroexportador com um desenvolvimento tecnológico grande no campo, mas é uma tecnologia que não serve exatamente para a agricultura familiar, né, que é o que a gente chama do modelo do agronegócio, dos agrotóxicos, da revolução verde, né. É uma intensidade grande de venenos, pesticidas, agrotóxicos defensivos agrícolas em geral, máquinas de grande porte, voltado para produzir grandes extensões de terra, monoculturas, né? Então, em São Paulo, soja, cana, laranja e algodão, principalmente. Tudo para exportação, ou em grande medida para exportação, né? Então, frente a esse modelo, que é hegemônico no campo brasileiro, que recebe muito mais investimento do Estado brasileiro, do Estado de São Paulo, mas a nível nacional também, se a gente pegar o orçamento do Ministério do MAPA e do MDA, tem uma grande diferença, né? Esse modelo ele exclui os pequenos produtores, os produtores familiares, porque você tem uma necessidade de grande concentração de terra, de escala, de maquinário, de investimento, de capital, porque senão você não consegue entrar na ciranda. Então, vão sendo excluídos esses pequenos agricultores, né? Vão sendo incorporados às terras deles, vão sendo compradas ou griladas pelos grandes fazendeiros, e eles vão sendo expulsos para a cidade. Então, para poder funcionar a agricultura familiar, é necessário muita organização, né? Vários movimentos sociais, né? O MST, o MPA, que é dos pequenos agricultores, né? Muita organização também dos consumidores, da sociedade civil e do poder público, né? Então, as políticas públicas de aquisição de alimentos, de fortalecimento da logística, das cadeias produtivas, né? O agronegócio sem política pública não sobrevive. Então, a agricultura familiar também precisa de apoio para poder dar conta dos desafios, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode falar de como funciona, para poder, né, funcionar
para poder chegar na mesa dos trabalhadores é necessário muita organização popular e apoio do poder público também. E o trabalho da cooperativa nesse sentido, porque vocês se organizam para dar esse suporte, esse apoio para esses pequenos agricultores? Bacana. A gente surgiu, a cooperativa Terra e Liberdade, aqui do MST da Grande São Paulo. Existem alguns territórios de reforma agrária aqui no Cinturão Verde. E a ideia é, né, promover cada vez mais uma produção integrada, né, campo-cidade, perto do centro consumidor. A gente pode dialogar mais sobre isso depois, né, mas até um modelo de cidade a ser pensado aí, no momento histórico que a gente vive, né, das catástrofes e emergências climáticas. É uma proposta bem interessante do movimento de voltar ao Cinturão Verde, né, que hoje em São Paulo praticamente é eucalipto, galpão de logística, especulação imobiliária para chácara de luxo, aterro sanitário, mas não se produz, né? Tem uma franjinha ou outra na região do Suzano Mogi e na nossa região ali na Anhanguera, onde ficam os nossos territórios. E aí a gente surge, a Terra e Liberdade surge em 2016, mais ou menos, num contexto de carência das políticas públicas de compra da agricultura familiar. E a gente começa a tentar organizar a produção para chegar na mesa do consumidor final, né? Então, a gente organizou, hoje a gente constrói 7 grupos de consumo responsáveis e militantes, né? De pessoas que se organizam para consumir os alimentos, né? A gente não tem um investimento, uma rede de caminhão, de logística, então a gente faz as coisas contando muito com os consumidores, né? Ontem mesmo estava na reunião de um grupo, então tem confraternização, tem formação, conhecer as hortas, conhecer como é que é o processo, as dificuldades, se envolver a partir da realidade da cidade e do consumidor de alguma maneira, né, para fortalecer esse processo produtivo, podendo fortalecer outras relações, né, de produção, podendo fortalecer que os camponeses, que os companheiros e companheiras nos lotes possam produzir o território, preservar a água, plantar árvores, ter uma outra relação com o tempo, com a taxa de retorno do capital investido, né? Então tem uma diferença assim mesmo nas temporalidades, no canteiro, no desenho do canteiro. Você vai no agricultor mais convencional, você vai nos assentamentos, você vai ver que mistura ali a alface no meio da linha das uvas e tem chuchu na outra madeira, e várias culturas misturadas e agroflorestas, né, que é o nosso grande mote, né, no estado de São Paulo. A maior parte das áreas de agroflorestas, que são basicamente florestas que misturam frutas, produção de alimentos, com biodiversidade. Então, nos nossos assentamentos, né, no estado de São Paulo. Então, na nossa regional, a gente tenta promover isso também, contando com essa outra forma de consumir, com essa outra forma de fazer logística, com essa outra forma de se relacionar mesmo, não é um ato meramente econômico. Isso surgiu em 2016 e a gente, através também de feiras, né, e também chegando em pontos de comércio justo e solidário, né, a galera da economia solidária, que a gente dialoga bastante, foi aos poucos construindo esse instrumento. Ao todo, mais de 70 famílias já ou participaram, ou participam ainda, né, em 3 territórios de reforma agrária aqui no eixo metropolitano, na região noroeste, ali pertinho da rodovia Anhanguera. E aí são várias realidades diferentes, né, alguns lotes mais focados em hortaliças, outros em ovos e pequenos animais de pequeno porte, assim, principalmente ovo, né? A gente não comercializa proteína animal, né, só ovo. Frutas, alguns gostam mais de legumes, outros fazem visitações, a gente faz encontros nos territórios para poder também desalienar um pouquinho essa relação de quem cresce na cidade, nunca viu de onde vem um abacate, de onde vem uma abobrinha, um pé de mamão. Então a ideia é poder fazer esse diálogo mesmo, campo-cidade. Então hoje a gente constrói 7 grupos de consumo, também dá para acessar nossas redes sociais, enfim, pegar alimentos de outras formas. E a ideia é fortalecer mesmo essa outra relação de produção no campo e esses outros vínculos campo-cidade. Como que vocês veem a resposta do consumidor já há quase 10 anos trabalhando com isso, na frente desses grupos e também dialogando, como você disse, com a economia solidária, com esse consumidor? Foi um processo pedagógico, de formação, educativo para todo mundo envolvido. Para quem está na logística, que nem a gente, e ajudando a organizar a produção e organizando alguns mutirões, para quem está nos lotes e para quem está na alimentação, assim, porque, por exemplo, você muda seus hábitos, né? Não dá para a gente garantir
produtos que não são produzidos na regional, né? Maçã, por exemplo, a gente não vai ter maçã nas nossas cestas. O consumo local, sazonalidade, né? Então, diferentemente de outros produtos que viajam longas distâncias para poder estar na prateleira do supermercado o ano inteiro, a gente trabalha com esse princípio agroecológico, né? Então é o que tem, né? É o que veio daquela época, né? É o que dialoga com aquele clima, com aquela estação do ano. Então, o poder de escolha do consumidor é menor, então tem que fazer uma adaptação nos hábitos alimentares, né? A gente propõe nas cestas as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, que são plantas que o mercado, por não ter uma padronização XYZ, acabou deixando de fora, né? Assim como a alface, o tomate, o milho, tem vários tipos de tomate que a gente não conhece, né? De milho, vários tipos de milho que a gente não conhece. E geralmente está ligado ao quê? Ao modelo do agronegócio, que é produzir uma semente com aquele que é boa para aquele tipo de veneno, com aquela modificação genética. A gente não, né? A gente trabalha com outro princípio da diversidade, da agroecologia, né? Então vai ter milho vermelho, vai ter milho amarelo, vai ter milho rajado. E aí vai chegar na mesa do consumidor essa diversidade, as punk, né? O peixinho, a ora pronobis, serralha. Então é um convite a se reeducar alimentarmente, né? Mudar os hábitos alimentares. E é um convite aos produtores também que estavam há muitos anos entregando para os mercados institucionais. Você citou o Pepais, né? Era um dos canais, né? E infelizmente é um canal que está bastante baixo, assim. É muito importante, né? Esse consumo direto não dá conta, né? Você pensa só na nossa regional são 150 famílias, né? Metade chega nos consumidores direto, outra metade não. A metade que chega no direto precisa de outros mercados também. Então, é muito importante andar junto, né? Mas eu acho que é bacana essa diversidade também de outras formas de comercializar. E aí é um aprendizado para quem está no lote também, porque uma coisa é ter um contrato do Pepais de entregar alface e abóbora por um ano. Outra coisa é prover as cestas com a diversidade, com as necessidades dos consumidores, né? Então é um diálogo que a gente vai promovendo entre diferentes atores, diferentes racionalidades, diferentes pontos de vista, mas um diálogo que tem um comum, né? Que é um alimento saudável, sem veneno, a um preço acessível, mas não só. Um território agrobiodiverso, né? Produzido a partir da agroecologia, com plantas, com árvore plantada, com vários tipos de cultura, com os bichinhos vivos lá, sem jogar veneno. E também não só, tem um outro pilar que é as relações humanas envolvidas, né? As relações de trabalho, né? A gente fala de agroecologia, não é só o meio ambiente, não é só o lote, são as nossas relações. A gente coopera com o meio ambiente, a gente não vai controlar, dominar o meio ambiente, então a gente não vai fazer isso entre nós também, né? A gente vai cooperar entre nós, a gente vai ter que dialogar mais, e é um processo pedagógico, como você falou, a gente vem construindo e aprendendo junto. No dia a dia, quais são as principais dificuldades que vocês encontram? É essa questão, o exemplo que você dava, se você não tem um contrato, a preocupação de entregar uma cesta, se vai ter o consumidor para receber e ter o retorno, porque a gente sabe que a maioria das famílias de agricultura familiar, essa é a geração de renda da família, né? Sim. A incerteza das cestas é um ponto de dificuldade. Não diria que é principal, porque nesse processo formativo a gente vai também falando da importância, né, de manter um consumo, não precisa ser tanto, mas constante, né? Então, por exemplo, a gente vende por um site também. Lá, os consumidores tem semana que é um monte de coisa, tem semana que não é nada. Nos grupos de consumo, a variação é muito menorzinha. As pessoas, saí de férias, não vou pedir. Mas, no geral, pedem com uma frequência, né, quinzenalmente, com uma regularidade. Às vezes chega gente nova, aumenta, às vezes alguém sai por motivo, mudou de cidade, mudou de trabalho, mas é uma variação muito menor, né? Então esse é um ponto que ajuda a lidar com essa dificuldade, mas sem dúvida, quando vai no mercado direto, você não tem, né, a certeza para organizar a produção, e esse é um ponto difícil mesmo. Acho que, mas não seria o principal, assim, a principal dificuldade, eu diria, no nosso caso aqui, a gente precisa muito de fortalecimento de políticas públicas, não só para comercialização, distribuição, escoamento, compra, que são fundamentais, mas também para a infraestrutura de produção, assistência técnica, mudas, sementes, alguns bravos
companheiros e companheiras técnicos do ITESP, que você também citou, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, fazem como podem, mais do que podem por vezes, mas é um ponto, né, como investir mais no ITESP, né? O ITESP quase foi privatizado há pouco tempo atrás e agora tem alguns bravos companheiros resistindo lá e fazendo o melhor que podem, mas carece de mais estrutura para apoiar a produção. Então, questões como água, né, queima um poço e aí se a gente não faz uma rifa, não tem como consertar, porque a prefeitura joga para o ITESP não tem como fazer. Então, esse meio de campo, né, de infraestrutura de água, de estradas, de assistência técnica agroecológica, porque esse é um ponto, né? O técnico não pode ser alguém formado no modelo do agronegócio, senão ele não vai dialogar com as necessidades concretas da realidade das famílias. Tem que ser alguém que tenha essa perspectiva da agroecologia mesmo, de produzir biodiversidade, de não produzir só para gerar um retorno de um capital investido, não, produzir vida, né? A gente está produzindo vida nos nossos territórios, né? Como isso ser viável economicamente é a dificuldade, mas a gente não vai deixar de produzir vida, né? A gente quer produzir vida. Então, assistência técnica é um gargalo, estrada, e tem muitos outros desafios, né, do dia a dia também que a gente pode ir comentando, jurídicos, a infraestrutura, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa infraestrutura também, sem falar das mudanças climáticas, pressões econômicas. As políticas, a macropolítica acaba sendo um desafio, né? Porque a política, por exemplo, quando a gente surgiu, foi no contexto de queda do PAA. Então a gente ficou sem ter como comercializar, escoar a produção que existia. E as emergências climáticas, pode parecer distante, poderia, né? Até o Rio Grande do Sul aconteceu o que aconteceu, mas já sentimos isso nos nossos territórios, né? Com, por exemplo, essa variação de frio e calor fora do normal que a gente tem vivido, isso altera o ciclo das plantas, né? Ciclo curto, as folhosas, as leguminosas, então isso vai alterando, né? E como a gente fazer frente a isso, né? É um ponto que a gente pensa por nós mesmos, mas seria muito importante pensar isso com o apoio das políticas públicas, né? Um outro ponto de infraestrutura que seria muito importante é a questão da agroindústria, né? Beneficiamento, a gente faz caseiro, entre grupo de consumo, não pode chegar no mercado formal, mas como a gente pode fortalecer isso e formalizar, né, essa parte, ganhar escala, né? Legumes congelados, polpas, geleias, licores, pães, queijos, tudo isso a gente produz, né, mas não consegue ter escala, tem uma grande vazão. E é uma forma, inclusive, de lidar com a perda, né? Então, o que não for para a produção direta em natura pode ser beneficiado, né, e não ter uma perda de trabalho, de alimento. Tem algum alimento, um hortifruti, uma leguminosa, ou até mesmo a produção de queijo, enfim, dos derivados do leite, que a agricultura familiar mais produz, a gente pode dizer isso? Ou aqui em São Paulo a gente fica muito no que você explicou na questão dos eventos climáticos, das questões sazonais? Aqui no estado de São Paulo, eu vou sair um pouquinho da nossa regional e falar um pouco do estado. Claro. Assim. A gente tem algumas cadeias produtivas, né, produzidas nos assentamentos de reforma agrária. Tem a do leite e derivados, né, como você comentou, na região de Andradina, é muito forte. Então, queijo, manteiga, iogurte, lá tem uma agroindústria, lá é consolidado, tem um tempo grande de assentamento, né, é uma referência em grande medida. E aí tem muita produção leiteira e de derivados. Tem na região sudeste um outro polo bastante consolidado de reforma agrária que está já há muitos anos produzindo feijão. Então, o feijão beneficia, chega na mesa das pessoas, mas não só, também tem experiências com soja orgânica, soja sem veneno, algumas convencionais também, mas testando para ficar cada vez menos dependente de agrotóxico, né? Então, esse é um ponto também que a gente fala em agroecologia, a gente também fala em transição agroecológica, né? Tentar ir aprendendo novas técnicas e deixando de depender dos bioquímicos, enfim. Então, tem o feijão. Também tem as produções de medicinais, né? Ervas, tinturas, extratos. E aí é um pouco espalhado, mas no sudeste é bem forte. Na sudoeste, na região sudoeste. Mel é outra cadeia produtiva. Tem a cadeia produtiva do café, no centro do estado, região de
Iaras ali, uma produção grande de café, além dos hortifrutis que estão mais espalhados perto dos grandes centros urbanos. Então a gente aqui perto da capital, a região de Campinas, o Vale do Paraíba e a região de Ribeirão Preto, né? E aí é mais hortifruti, animal de pequeno porte. Além disso, a região do Pontal tem uma produção diversa, mas muito forte em mandioca e carne, porco, enfim. Então, é uma diversidade, né, como a gente está vendo. Não tem uma coisa só que a agricultura familiar vai se especializar, né? Claro, tem algum companheiro que tem um café um pouco mais do que outras coisas. Alguns lotes no Pontal, que é uma outra situação, né? Lá o lote é maior, são mais terras, então vai ter uma produção maior de mandioca, por exemplo, né? E um desafio é beneficiar essa mandioca, inclusive. Mas é essa diversidade grande, né? Queria te perguntar, a gente já está falando ao longo do programa, hoje o Alesp em Pauta está falando sobre a agricultura familiar, a importância desse tema, né, e de nós se conscientizarmos que tem uma importância em diversos setores. A gente já adiantou um pouco da questão da economia, né, Luca? Geração de renda, movimenta diversos setores, mas como que você enxerga o papel da agricultura familiar na economia? É fundamental. Se a gente parar para pensar, a relação entre PIB e força de trabalho ocupada, né? Enquanto o agronegócio no Brasil, em geral, ocupa mais ou menos 75% das terras, emprega mais ou menos 25% dos trabalhadores, trabalhadoras. E é o contrário na agricultura familiar, né? Então você tem uma geração de emprego muito maior do que no modelo do agronegócio, da Revolução Verde. Por que isso é importante, né? A gente pode pensar lá atrás, né, já é a estratégia de muitos países, a gente não está falando de nada necessariamente, por exemplo, Estados Unidos, França, né, todos passaram por reforma agrária, porque isso ajudou a consolidar um mercado interno, né, pequenos produtores com maior poder aquisitivo, um mercado mais pujante, isso fortalece uma produção local. Então, o campo brasileiro, né, a produção pro mercado interno, endógena, a gente fala, produção para o trabalhador brasileiro, né, é fundamental porque gera mais renda dentro do país, né. Então, a agricultura familiar é fundamental em qualquer estratégia de desenvolvimento econômico e social alinhados, né, para o nosso país. E ambiental também, né? Porque quem tem incentivos, não é todo produtor familiar que preserva e que é agroecológico? Não, mas boa parte, ou quase todos os produtores agroecológicos que preservam são familiares. Porque tem um incentivo de estar ali ligado com a terra, que nem a gente abriu a conversa falando, né? Então, você vai pôr veneno, o seu filho vai beber água contaminada. E assim aconteceu, porque o Estado brasileiro incentivou por anos e anos, né? Década de 80, 90... esse modelo também na agricultura familiar. Tem o caso das viúvas da soja no sul, né? Enfim, tem vários casos muito tristes de quando os camponeses tentam se adequar ao modelo convencional. Bom, acho que me perdi um pouquinho aqui, mas a questão era o desenvolvimento econômico, né? Então, essa geração de renda mais pulverizada vai incentivando a formação do mercado interno consumidor mais pujante. Isso é fundamental, né, para qualquer modelo que a gente queira pensar o Brasil daqui 10, 20, 50 anos, que não tenha fome, que não tenha miséria, né? Grande parte dos problemas que são lidos, né, pelos arquitetos, planejadores urbanos, como violência urbana, né? Essa questão das grandes cidades que incharam na década de 60, 70, foi a expulsão dos camponeses dos seus territórios, né, sem nenhuma perspectiva de poder continuar produzindo, para expandir a monocultura, o latifúndio, e num processo de formar, começo da formação do agronegócio, né. Já tinha a monocultura e o latifúndio, mas tinham vários camponeses que podiam produzir nessas terras, porque elas estavam paradas, abandonadas, então as pessoas viviam lá numa certa relação ali com o dono deixava, tal. Aí vem o agronegócio, começa a intensificar de veneno, de máquina, e expulsa as pessoas, né. Elas vêm parar na cidade, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum planejamento. Então, essa questão das periferias, das zonas periféricas na cidade, na década de 60, 70, terem crescido enormemente, tem a ver com uma escolha política, de não fortalecer a agricultura familiar.
Então, a gente pensa, quando a gente fala de campo-cidade, a gente está pensando numa coisa que é muito única, né? Não tem como falar da cidade sem falar do modelo que a gente escolhe para o campo e vice-versa, né? Se a cidade vai comer só coisa enlatada, ultraprocessada, os não alimentos que a gente fala, né? Que fazem um mal danado para a saúde, também vai impactar no campo, né? Porque não vai ter demanda para o hortifruti, para o in natura e tudo mais. Então, vai ter que produzir para a indústria e o agronegócio vai e toma aquele ramo. Então, as coisas estão muito juntas e qualquer modelo de desenvolvimento do Brasil precisa pensar essa relação campo-cidade, essa relação, vai expulsar as pessoas do campo, jogar na cidade, enfraquecer o mercado interno do consumidor, pessoas sem poder aquisitivo, porque não tiveram apoio para produzir e gerar renda no campo. Isso vai ter consequências. Isso vai ter consequências de violência urbana, isso vai ter consequências, né, de desigualdade social, aumento do abismo social no Brasil. A curto prazo pode ser lucrativo para um ou outro industrial, como foi em algum momento, agora não mais, né? A longo prazo não tem um mercado consumidor interno que sustente, né? Você vai continuar produzindo para fora. E esse é um ponto que eu acho interessante falar, assim, eu estou me estendendo um pouco, mas na própria composição do que o agronegócio vende, boa parte do lucro fica fora. Fica com quem produz a semente, né? As empresas que produzem semente geneticamente modificada, fica com quem produz o veneno. Então, isso fortalece as relações de dependência, né? Boa parte do capital no agronegócio fica para fora, né? Você tem, óbvio, os reis da soja, os reis do gado existem, mas você tem pequenos não, médios, tentando virar um produtor rural, um empreendedor rural na lógica do agronegócio, mas sem tanto capital assim, e ele não consegue, ele quebra muitas vezes, porque tem que comprar semente com preço de fora, tem que responder a um preço que é dado pela Bolsa de Valores, né, pensando na exportação, tem que pagar o veneno, tem que pagar o royalty da semente, e aí fica insustentável também, né? Então, se a gente quer pensar um Brasil que se desenvolva para si, para a sua população, conhecimento, pessoas que não passem fome, não tem como não colocar a questão agrária e a agricultura familiar no centro desse debate. Nessa edição do Alesp em Pauta, estamos falando sobre agricultura familiar. A gente vai fazer rapidinho um intervalo. Fique conosco, a gente fica aqui esperando vocês. Até já. Já estamos de volta para dizer que nesta edição do Alesp em Pauta estamos falando sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável pela maior parcela dos empregos gerados no campo e representa a maior parte das propriedades agropecuárias brasileiras. Esse segmento caracteriza-se pela produção de uma grande variedade de alimentos, como destaque para culturas do café, feijão, mandioca, banana, abacaxi, tantas outras que nós já falamos aqui no primeiro bloco e vamos continuar debatendo. Eu agradeço a presença do Luca Pérez, que está aqui comigo. Já inicio o bloco perguntando para você. Existem muitos desafios, a gente vai falar mais para o final do programa, a serem enfrentados ainda pela agricultura familiar. Mas hoje, Luca, como que vocês enxergam as pessoas que trabalham com a agricultura familiar, essas famílias, né, que vêm de geração para geração, os avanços tecnológicos? Bom, eu acho que um ponto importante é a gente falar que quando a gente fala da agricultura familiar, da agroecologia, da reforma agrária, a gente também quer produzir tecnologia. A gente não... Anteontem estava no mutirão lá com a enxada, uma enxada cega, uma foice cega ali, mas a ideia é poder ter equipamentos e máquinas para a agricultura familiar, né? Para essa realidade, né? A gente tem tanta produção científica, tanto desenvolvimento tecnológico, por que não? A gente tem que se apropriar disso, né? É da humanidade, né? A questão é que muitas das tecnologias desenvolvidas focam nesse modelo da revolução verde, do agronegócio, que eu estava falando antes, que é um pacote completo, largas extensões de terra. Então, é um trator enorme, uma colheitadeira enorme, maior que essa sala aqui, enorme, com aspersores enormes, né? Estruturas gigantescas, pulverização de veneno. Já na escala, num lote familiar de 1, 5, 10 hectares, ainda que seja
bem diferente entre si, um lote de 1 hectare e um lote de 10, mas é uma escala completamente diferente, né? Então elas são máquinas de pequeno porte, focadas ali em outros objetivos, né? Mas elas existem, né? Não só existem, como estão sendo difundidas, né? Existe, enfim, não vou citar nome de marcas aqui, mas esse ano passado, o começo desse ano, teve um seminário em Apodi, no Rio Grande do Norte, né? Promovido pelo setor de produção, cooperação e meio ambiente do MST, com os professores da China, que lá tem uma pujança muito grande, né, agricultura familiar. Porque lá teve reforma agrária, assim como na França, assim como nos Estados Unidos, não é só a China que teve. Mas lá tem todo um setor industrial voltado para a infraestrutura produtiva da agricultura familiar. Então você tem pequenos tratoritos, vários tipos de maquinários diferentes, né? Então teve esse seminário lá no Rio Grande do Norte para começar uma parceria de transferência de tecnologia. Claro, tem máquinas no Brasil hoje, algumas, né? Que eu tenho que me policiar para não falar a marca. Mas tem muito a avançar nisso, né? E aí avançar visando a agrobiodiversidade, visando a produção de vida, né? E não visando um retorno simplesmente econômico de curto prazo. Esse é o desafio, né? Como é que a gente desenvolve ciência, pesquisa e tecnologia nesses marcos, né? Acho que tem muitas companheiras e companheiros muito bons também nas universidades, se debruçando em programas de pesquisa sobre isso, né? Relação com o solo, né? A gente tem uma baita cientista brasileira que foi a Ana Primavera, faleceu infelizmente no comecinho de 2020, um pouquinho antes da pandemia, mas que estudava muito a relação entre solo, seres vivos. Então é isso, como fazer ciência e tecnologia dentro desse paradigma e não negar, né? Ninguém quer ficar ninguém romantiza a enxada não, né? Se precisar pegar a enxada, pega, mas se puder ter um tratorito, uma roçadeirazinha e outras máquinas, melhor, né? Você falou em seminário, é importante a gente falar também que aqui na Alesp, a Alesp promoveu inclusive um seminário para aproximar a agricultura familiar paulista dos consumidores paulistas, né? E é importante a participação, o engajamento do poder público, até naquela questão que você falava, né, Luca, das políticas públicas, fazer com que o consumidor entenda a importância da agricultura familiar. Não, perfeito. Esse ano a gente completou 40 anos, né, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e aí teve um grande seminário na Alesp em homenagem aos 40 anos, com ótimas discussões, mas tem outros espaços bacanas de citar também, tem a Frente Parlamentar em apoio à reforma agrária, a segurança alimentar, é um nome mais longo, mas a Frente Parlamentar em apoio à reforma agrária, tem a Frente Parlamentar pelo ciclo da alimentação saudável, que debate não só a produção, mas essa questão dos ultraprocessados, da fome, enfim. São dois espaços bem importantes, né, em que a gente tem um diálogo e sempre aprende, troca com o poder público, mas também com outros produtores, com outros movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, e é fundamental. Você citou a segurança alimentar e essa é a minha próxima questão, né? Como que a agricultura familiar contribui para a segurança alimentar hoje que a gente sabe que as pessoas elas estão mais preocupadas com uma alimentação mais saudável, até pela expectativa de vida do brasileiro que está maior? Legal, acho uma pergunta importante. A gente até fala em soberania alimentar, né, nos movimentos camponeses, né, que a ideia é produzir alimento, mas qual alimento, né? Tem que estar relacionado às culturas locais, né? E para quem e de que forma, né? Então é uma decisão, no fundo, política também, né? Por isso a importância das políticas públicas, né? De fortalecer as escolhas dos produtores e dos consumidores, né? Então a agricultura familiar ela contribui muito botando o alimento mesmo, né? A comida, de fato, a mandioca, o arroz, o feijão, o café, como você citou no começo do bloco, na mesa das pessoas, né? Então, diversidade de vitaminas, de proteínas, né? E não uma alimentação ultraprocessada, uma alimentação de produtos que são feitos na indústria a partir de componentes químicos dos alimentos, né? E que aí tem muito menos benefício em termos de alimentação e muitos estudos já vêm mostrando, né, o nexo entre algumas doenças, aumento de algumas doenças e esses não alimentos na nossa rotina. Claro, é difícil, né, no tempo acelerado, né, na nossa rotina, nas casas, mas enfim, não precisa ser só para os consumidores finais, podem ser para os restaurantes, né?
a gente tem uma experiência bacana de aliança com as cozinhas solidárias, né? De vários movimentos, né? Na pandemia a gente fortaleceu muito isso, né? Então não precisa ser só, né? Se não tem tempo de comprar, mas bom, como a gente pensa isso também coletivamente a partir das escolhas políticas que fazemos, né? Restaurantes populares, né? Como que isso pode propiciar uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada, com comida de verdade, que a gente fala, né? E não com esses compostos químicos industriais. E quando a gente fala em comida de verdade, né, uma preocupação com a segurança alimentar, obviamente não tem como a gente não falar que os reflexos são de contribuições para o meio ambiente. Então a gente pode dizer o tanto que a agricultura familiar beneficia, contribui para o meio ambiente. Sem dúvida, acho que são múltiplas dimensões, né, desse ponto, né? Primeiro que é um ciclo curto ou menos longo em alguns casos, né? Entre a produção e o consumidor final. Então tem menos queima de combustível fóssil no processo da logística mesmo, né? Porque está mais pertinho. No nosso caso, a gente está bem pertinho. Então a pegada de carbono é menor e você tem um sequestro de carbono na produção. Então você tem um balanço positivo muitas vezes, né? É até um ponto de reconhecer o pequeno agricultor, o agricultor familiar, o quilombola e o indígena como alguém que presta um serviço ambiental para a sociedade, né? Porque tem ali um lençol freático que está sendo recarregado, um microclima local por causa da evapotranspiração, ou seja, que as plantas chupam de água, vai para a atmosfera e fica ali e não é drenado que nem quando você impermeabiliza, né? Ou faz uma lavoura de 200 hectares de soja. Isso escorre. A diversidade ajuda a infiltrar a água, a manter a umidade ali, né? Você não precisa trazer água lá de longe também. Então, o agronegócio no Brasil é o maior emissor de gás de efeito estufa. Muito por causa da pecuária, não tanto por causa... Mas também os fertilizantes, né? O veneno, buscar água longe, ter grandes distâncias entre quem produz e quem consome, produzir para exportação, tudo isso tem uma pegada ecológica, uma pegada de carbono e não só, né? De solo que é exportado, de energia na forma de grão que é exportada, de água na forma de grão que é exportada, né? Já a agricultura familiar não, né? Tem essa dimensão de ciclo curto, diversidade de produção, sequestro de carbono, retenção de água, regulação do microclima. Então são vários impactos ambientais positivos que têm potencial, né? Claro, tem se alinhar a políticas públicas, formar alguns produtores, né? Eu falo a partir da experiência do MST, e a gente tem a linha política da agroecologia, a gente constrói a partir desse paradigma, né? Não é todo agricultor familiar que está nesse paradigma, mas é isso que eu falei no primeiro bloco. Quem está nesse paradigma está na agricultura familiar, não está no agronegócio. Acho que tem um ponto bacana de comentar também, que a gente, além de ter essa forma de produção do dia a dia, né, entre aspas, do cotidiano, mais ecologicamente correta, que presta vários serviços para a coletividade, né, ainda mais no contexto urbano, né, São Paulo, Campinas, Ribeirão, é fundamental ter essas franjas de cinturão verde produzindo saúde, alimento e meio ambiente, que é uma produção, dá trabalho fazer isso. Não é só, deixa lá a árvore, né, tem que plantar, cuidar, fazer a muda, não deixar pegar fogo, que é um desafio também, né. Além disso tudo, a gente tem um plano, aí especificamente no MST, né, um plano nacional, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, né, que já está em vigor, e a ideia é plantar até 2030 100 milhões de árvores por todo o território brasileiro. E nesse processo, construindo infraestrutura de viveiro, de produção de mudas, árvores nativas, né, não é sair plantando eucalipto, é aumentar a biodiversidade, não reduzir a biodiversidade. E a gente já plantou alguns milhões desse plano, alguns milhares aqui na nossa pequena região aqui da Grande São Paulo. A formação desses, não posso nem dizer novas famílias trabalhando com a agricultura familiar, mas dessa nova geração de agricultura familiar, porque a gente pode citar, por exemplo, os nossos avós. Vamos supor que os nossos avós trabalhassem com a agricultura familiar. A visão deles da agricultura familiar era completamente diferente do que hoje, se as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, vierem a trabalhar com a agricultura familiar. Como é que vocês lidam com essa questão da formação de diferentes pensamentos? Perfeito, é um desafio, porque a realidade era outra, né? O contexto econômico em que a agricultura familiar se inseria era outro, né? Não tinha o agronegócio, tinha os latifúndios, né? A história do Brasil vem daí, como a gente também já conversou,
mas não tinha esse agronegócio, né, pujante, com um monte de tecnologia voltado para produzir mercadoria e não alimento, mas tem um grande investimento tecnológico, né? Então não tinha isso, né? Então você tinha uma outra relação no campo, uma outra relação campo-cidade, né? Boa parte de quem está nos ouvindo provavelmente deve ter uma avó, um avô, um bisavô, que estava ali no campo, né? E não estava ali no campo tentando se fortalecer e se viabilizar como o agricultor de hoje está. Então acho que esse é um desafio econômico mesmo, da conversa que a gente teve antes. Uma coisa que eu acho que ajuda infelizmente, na verdade, né, esse contexto de caos, emergência climática, né, a gente tem um movimento de neo-rurais, né, que você falou, os novos, tem esse movimento, pessoas estão saindo da cidade e voltando para o campo, e com o ideal de cuidar da natureza envolvida, muitas vezes, né, então você tem essa requalificação do papel do agricultor na sociedade, né, que se dá pela luta dos agricultores, das agricultoras, pelos movimentos sociais, mas também por esse contexto, né, da sociedade percebendo, opa, aquilo lá que a minha avó, que meu avô, que minha bisavó queria sair, na verdade, está ajudando a cuidar do planeta, né? E meu trabalho aqui, o que eu estou fazendo? Poxa, eu vou voltar. Então tem um pessoal, às vezes pessoas aposentadas, né, vão para uma chácara. Na nossa realidade, na MST, tem pessoas que saem da cidade e vão para a luta, vão assentar, ocupar terra improdutiva, né? Terra que não está produzindo, terra que não é a chácara de ninguém, né? É terra que está lá parada ou que é do Estado, né? Essas terras que a MST ocupa, né? Quem está assistindo pode ficar tranquilo, não entra na chácara, no terreno abandonado de meio hectare de ninguém. E aí os neo-rurais vão para a luta junto e já vão nesse paradigma de fazer agrofloresta, de cuidar da terra, cuidar das águas. Isso é bacana, é uma potência, né? Aqui na Lesp também a gente tem o projeto de lei, na verdade, né? 14.199, de 27 de agosto de 2010, que era um projeto de lei da deputada Maria Lúcia Prandi, do PT, mas que foi aprovado, né? Obviamente por isso que virou a lei. Ficou instituído o Dia da Agricultura Familiar a ser comemorado em 24 de julho. Luca, é importante ter dias específicos até pela questão de uma legislação, obviamente para auxiliar a agricultura familiar, mas também para conscientizar as pessoas, né? Porque a gente fala, é difícil até a gente expressar nisso, virou lei para poder conscientizar, mas é um incentivo de conscientização, principalmente das futuras gerações, como nós falamos, de que é importante a agricultura familiar, é importante a gente se preocupar com o que a gente se alimenta hoje, o que chega à mesa do nosso consumidor, independente da região do país, porque as futuras gerações que serão beneficiadas ou não beneficiadas com os atos que a gente tem relacionados a hoje, né? Perfeito. Eu acho que qualquer iniciativa nesse campo do debate com a sociedade em geral é muito bem-vinda, né? Boa parte das coisas que os movimentos do campo fazem é isso, né? Tentar apresentar os projetos, os planos, por que a agricultura familiar é importante, né? E a gente sabe que sem isso, sem essa aliança entre trabalhadores e trabalhadores do campo da cidade, a gente não vai conseguir produzir de maneira agroecológica, em escala, né? Mudar um pouco essa matriz produtiva no Brasil e conseguir realmente galgar mudanças profundas na maneira de produzir. As feiras que a gente faz, as grandes feiras, na Feira Nacional da Reforma Agrária, na Água Branca, que conta com o apoio de alguns parlamentares aqui da Lesp, né? As feiras que a gente faz menores também, a gente fez uma feira estadual agora em Campinas. É sempre um espaço que não é dar vazão para o alimento. É um encontro do produtor com quem vai comprar, é uma prosa, é uma outra relação com o tempo. Você não vai na feira pegar uma alface para casa. Aí tem um show, aí tem uma peça de teatro, aí tem uma roda de conversa sobre emergência climática. Então, pôr esses debates em circulação é o que constrói a nossa força, né? Porque as políticas vêm, vão, né? Agora, se a gente pode contar com a nossa organização uns com os outros, né? É muito importante para a gente poder, de fato, construir uma forma de alimentação, um modelo de produção de alimentos, um sistema alimentar soberano, que promova a segurança alimentar, agroecológico, limpo. Vocês têm um trabalho que é o sacolão, né? Queria que você me explicasse, o sacolão popular, como é que funciona, como é que é a atuação desse trabalho e o que representa para vocês a cooperativa? Bacana. A gente fornece as folhas e frutas para o sacolão, mas a gente ajuda a construir em grande medida, né, no que for necessário. E a primeira experiência no sacolão popular, irmão Pedro Bittencourt, fica ali na Moca, uma parceria do MST com
o padre Júlio Celotti e outros movimentos na região. E é uma proposta, né, porque o MST lançou os Armazéns do Campo, que é uma forma de chegar no consumidor final, dialogar, tem um livro, tem evento cultural, mas não chegava muito na periferia. E foi o que deu para fazer no primeiro momento. E hoje tem vários armazéns no Brasil, em São Paulo tem o primeiro, né? No estado tem outros, tem em Bauru, tem em Campinas, está se construindo um em São José dos Campos e a ideia é avançar. Mas agora a gente quer, paralelamente a isso, além das entregas via política pública, além das ações de solidariedade, das parcerias com as cozinhas solidárias, das entregas com os movimentos de população de rua, movimento de moradia que a gente faz, a gente está querendo promover lojas mais populares, né? Espaços de consumo em lugares mais periféricos. Então, esse é o primeiro sacolão. A ideia é a gente construir uma rede de sacolões populares a partir desse e aprendendo com a experiência também. E aí é um ponto muito desafiador. E a gente precisa muito contar com o apoio de políticas públicas nesse ponto, porque como é que os sacolões vendem alimento barato, né? Primeiro que é com veneno, muitas vezes, né? Com altos níveis de exploração na cadeia produtiva. Então, gente ganhando muito mal, né, na produção, gente ganhando muito mal na logística, gente ganhando muito mal no comércio e alguém ganhando bem ali e às vezes também quebrando, né, quando não é tão grande. Então, ou há um monopólio, um oligopsônio, a gente fala, né, poucos compradores que organizam toda a cadeia produtiva, um grande supermercado, ou está todo mundo meio que ali tentando fazer frente a essa lógica, porque eles ganham na escala e no controle das cadeias produtivas, né, a gente chama de também supermercadismo, né, mais fácil de entender. Aí, se a gente quiser vender alimento acessível, barato, sem veneno, de qualidade e sem exploração, com quem está no campo tendo uma dignidade no valor recebido pela hora de trabalho, quem está na logística tendo uma dignidade no valor recebido pela hora de trabalho, quem está ali trabalhando no sacolão, bom, a conta não vai fechar. A gente precisa de política pública, né? Direcionada para ajudar a construir uma rede de sacolões. E aí, um desenho é fundamental, né, para ser uma coisa que seja efetiva mesmo, para a população nas periferias e para os produtores no campo. Como que a gente pode trabalhar para incentivar mais a agricultura familiar? Ou como que eu posso ter uma agricultura familiar? Isso que você citou é bem importante, interessante falar de pessoas, famílias que tinham, né, antepassados que trabalhavam com agricultura familiar, estavam na cidade, mas entenderam que precisavam retornar para o campo para poder trabalhar por um alimento melhor, por uma melhor qualidade de vida. Como a gente incentivar essa agricultura familiar? Eu acho que uma boa forma é participar das discussões, entender o papel, né, desse tipo de produção na realidade econômica, social, ambiental e política do nosso país. E nem todo mundo precisa ir para o campo, nem todo mundo pode ir para o campo. Algumas pessoas vão por falta de escolha, né, porque estão em trabalhos precários, em situação de rua. Outras vão por uma escolha, mas muitas pessoas não têm essa escolha, né? Já tem uma vida consolidada, compromissos, família, relações de trabalho. Mas aí você pode consumir da agricultura familiar com mais consciência, porque consumir de uma forma ou outra você está consumindo, mas tentar acessar cadeias de produção, consumo, até chegar em você, né, logística, que não passem pela exploração do trabalho, que não sejam um supermercado convencional, mas esses institutos de economia solidária, o próprio sacolão, o próprio armazém do campo, os grupos de consumo. E aí no grupo de consumo tem um espaço de fazer algo mais, de se organizar junto, conhecer os territórios, participar de mutirões, desde a cidade, mas construir outras redes de solidariedade e afeto, né? Grupos de apoio, não pode ir, não tem condição física por vezes, mas pode fazer alguma coisa aqui, divulgar, organizar processos. Então tá junto mesmo, né? Então tem um campo grande desde a cidade, né? Esse é um ponto, né? A agricultura familiar, a reforma agrária, a agroecologia, o campo brasileiro, né? A reprodução da vida, né? Não é uma pauta só do camponês que está lá, ou só do quilombola, é de quem está na cidade também, né? Desde a cidade tem muito a ser feito. E o que a gente pode fazer para valorizar mais a agricultura familiar? Trazer para temas, seminários, conversar com o poder público, com os políticos, com essas pessoas que têm mais, posso dizer, mais poder até para trazer isso para a sociedade, debater mais leis. Como é que a gente pode valorizar mais a agricultura familiar? Eu acho que
todos os exemplos que você citou são importantes, né? O que puder promover de discussão, de atuar mesmo, se organizar junto. Nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa. Eu queria que você falasse, para a gente finalizar, os principais desafios para os próximos dias, meses, enfim, para a agricultura familiar no Brasil. Bom, acho que a gente foi levantando alguns durante a conversa. Um desafio é esse projeto de lei, né? Eu acho que tem muito a ser feito, né? As políticas públicas foram retomadas, mas num nível muito mais lento do que é o necessário para os produtores e para as produtoras no campo, né? A nível estadual, mas também a nível federal, né? Teve uma retomada grande a nível federal, perto do que estava, mas ainda está muito insuficiente, né? Então esse é um ponto, a gente precisa avançar mais. Que bom que voltamos a ter avanços, mas precisa ter mais, né? Então esse é um ponto, um desafio porque tem políticas lindas, tem programas lindos, mas está faltando recurso, né? Está faltando recheio, né? Acho que um outro ponto importante é alinhar a pauta da agricultura familiar ao projeto de transição ecológica, né, que está sendo feito também a nível federal. Então, inserir isso como agroecologia, os quilombolas, os indígenas, dentro desse processo, né, de transformação, de transição ecológica. Acho que na nossa realidade da cidade, das grandes cidades, né, da capital, mas também das grandes cidades do estado, Ribeirão, São José, Campinas, pensar políticas que pensem a cidade de forma integrada, né? Uma resiliência ambiental maior, uma capacidade de se adaptar às emergências climáticas, pondo como central o papel da agricultura, do cinturão verde, né? Tudo que eu falei de recarregar o aquífero, promover uma umidade, deixar a umidade, reter a umidade ali. Então, como é que a gente bota isso, né? Pensa uma cidade mais ecológica, mais agroecológica. E isso não é um movimento social, não é uma família de camponeses, não é só a população se organizando, precisa do poder público, né? Esse desafio que a gente vai enfrentar nos próximos 30, 40, 50 anos precisa do poder público. Então, é um desafio gigante, né? Eu diria um pouco isso. E aí os desafios do dia a dia nosso, né? Água, infraestrutura para produção, chegar ao técnico agroecológico, essas coisas que a gente já foi falando, né? Mas acho que para encerrar, acho que seria as mudanças climáticas. Muito bom conversar com você. Muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp em Pauta. Luca Pérez, dirigente da cooperativa Terra e Liberdade. Falamos sobre agricultura familiar. Obrigada, Luca. Eu que agradeço, Priscila, todo mundo que nos escutou. Espero que possa fomentar os debates aí com os amigos, com as amigas. E estamos à disposição nas redes também para poder conversar mais e acessar os alimentos, construir essa ponte campo-cidade. Muito obrigada. E obrigada também a você pela companhia. Nos acompanhe na TV e também a Rede Alesp no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.